Meu nome é Renato Batista, tenho 30 anos, sou formado em Relações Internacionais, sou cientista político e líder do Movimento Brasil Livre. Bom, eu opto pelo capitalismo porque é o regime que deu certo, que diminuiu a pobreza ao redor do mundo e que trouxe mais qualidade de vida para as pessoas e repudia o comunismo pela sua natureza autoritária, pela sua natureza revolucionária e que não preza pelos dados e evidências que a gente pode ver no mundo hoje. Quando a gente para analisar os indicadores sociais que existem em Cuba com relação da população, com relação do acesso da população à saúde, a estruturas públicas em geral, a gente percebe que, comparativamente com relação a outros países do Caribe e da América Central, que compartilham da mesma realidade de Cuba, tem um nível muito mais elevado, e tudo isso foi justamente produto das conquistas revolucionárias, né? A partir de 59, que conseguiram garantir que Cuba, que é uma ilha embargada, bloqueada, que tem um histórico de colonização, que passou por um estado semicolonial da sua libertação em 1898 até 1959, conseguisse atingir índices e patamares superiores a sociedades como os Estados Unidos da América, por exemplo. É claro que a gente também entende que isso não significa necessariamente dizer que a ilha não tenha problemas ou que não tenha limites, mas eu entendo que esses indicadores mostram como até nessas situações em que existe uma restrição muito grande para esse desenvolvimento econômico, a planificação e a organização econômica por parte da classe trabalhadora nesse processo revolucionário garantiu que os cubanos tivessem uma qualidade de vida bastante elevada em relação aos seus vizinhos coloniais, né, aos que tiveram histórico colonial. Basta a gente comparar a situação de Cuba em comparação com a Jamaica, com a Costa Rica, com a República Dominicana, ou mesmo com Porto Rico, né, que até hoje é um estado, um protetorado dos Estados Unidos e que não tem liberdade política para tomar as suas decisões. Eu acho que isso se reflete também na própria cultura, né, que Cuba exportou de muitas maneiras, como a solidariedade internacional nas revoluções anticoloniais dos anos 70, nos projetos e programas de incentivo ao estudo da medicina, ao desenvolvimento da tecnologia da medicina, que fez, inclusive, com que Cuba, embargada, bloqueada, conseguisse produzir 5 vacinas diferentes para poder vacinar sua população, enquanto um país como o Brasil, capitalista, não produziu nenhuma, ou um país capitalista como os Estados Unidos ou países da Europa Ocidental que têm empresas farmacêuticas, produziram vacinas, mas que colocaram essas vacinas a um preço para ser pago pela população e pela sociedade, e não pelo bem-estar da população em geral, como é no caso de Cuba. Para começar, se a gente for falar de benefícios do socialismo em Cuba, a gente precisa olhar a situação de Cuba hoje, fruto do socialismo, fruto da revolução. Desde 2022, a gente está falando de 10% da população cubana que prefere 18. 18. Pois é. Se jogar no mar, pegar um bote qualquer para tentar sair daquele país. Então, as pessoas estão insatisfeitas com isso, tanto é que estão saindo cada vez mais de lá. E o resultado que a gente tem hoje é um país com diversos problemas econômicos, tendo que exportar 80% dos alimentos, com um problema de energia elétrica, apagões constantes, sem contar toda a repressão e o autoritarismo que há lá, né? Um país de suposta eleição, né? Acho que nem dá para dizer isso de lá, com um partido único, sem liberdade de imprensa, sem liberdade política nenhuma, com as manifestações, como alguns de vocês disseram, também absolutamente sendo reprimidas. Então, o que sobrou do socialismo de Cuba? Um regime autoritário, um regime com diversos problemas econômicos, onde a população vive uma vida miserável. Não, eu acho que é importante essa questão da monocultura da cana, porque é um dos problemas que a aproximação com o governo da União Soviética, já stalinista, trouxe para Cuba também. Porque teve, por exemplo, tinha uma certa divergência ali, o Che queria desenvolver outras coisas também antes, mas não foi a aposta do Fidel e daquele governo. Mas isso é parte de um problema, que é maior, porque não se chegou a estabelecer em Cuba uma democracia operária, de fato. E isso aí é um problema desde a origem, porque ela não foi uma revolução operária, efetivamente, uma revolução do conjunto da classe trabalhadora. Era um setor pequeno burguês ali que ascende, né, a partir de um processo da guerrilha, da revolução e tal, com um amplo apoio popular também, mas que tem um projeto que ele até vai se ampliando depois, mas que não era um projeto de ter uma democracia baseada, por exemplo, no que eram soviets, baseada no controle popular e tal. Então, desde o início, ele já tinha um caráter
que não era uma ditadura, mas que era um caráter que não era essa democracia que a gente defende, uma democracia ampla, né? Então isso eu acho que é um problema. Agora, eu vejo uma outra questão, um outro problema na análise de vocês, que é o seguinte: vocês falam de Cuba como um exemplo do que seria o socialismo e atacam os problemas, por exemplo, dos 18% que estão fugindo do país, o que é verdade, está se agravando mais, ou da repressão às manifestações, como se fosse um problema do socialismo. Só que vocês não estão fazendo uma coisa que, para a gente, marxista, é fundamental, que é analisar o processo histórico. Analisar que não é estático e que teve todo um desenvolvimento. Quando eu falo que Cuba teve um processo de restauração capitalista, ele perdeu de fato o que era, e podemos ter algumas divergências com relação a isso, mas perdeu de fato o que era a base essencial do que caminharia para uma economia socialista. Não chegou a ser, tá? Na nossa opinião, minha, da Mandy aí, não chegou a ser socialista de fato. Mas houve um processo de retrocesso significativo. O que isso significa na prática? Hoje, nem o charuto de Cuba é cubano, gente. É feito em conjunto com uma empresa inglesa. Os aeroportos, porque vocês sabem que a economia é muito baseada no turismo, é privatizado, é francês, se não me engano. Então você tem ali um resgate das empresas multinacionais, muitas delas também, assim como na Venezuela, com capital misto, que está totalmente amarrado com a propriedade privada, que foi restabelecida. Então, a gente não pode ignorar isso nesse debate, entende? A China se reformou, a China mudou. Isso foi ruim, pautado em que dado? Porque se a gente pegar de 1949 até 2000, a renda sobe. E me parece que Cuba, nessas micro não mudanças, fez as mudanças. Sim, não fez as mudanças no tamanho da China, mas ela relata que determinadas relações em Cuba houveram pequenas mudanças, como por exemplo a questão do aeroporto, que não foi privatizado, foi concedido, e ainda é o Estado quem manda, né? Quem controla por lá. Esse tipo de coisa me parece que foi feita com uma questão de sobrevivência, assim. Sim. Como a China se abriu e teve todas essas mudanças que o Loconte contou, justamente por causa da abertura econômica. O autoritarismo... O autoritarismo é uma consequência inevitável do comunismo, porque para se chegar no comunismo, primeiro, a concentração de poder é um grande fator que gera corrupção. A partir da concentração de poder, necessariamente a gente vai ter uma revolução. A revolução necessariamente é violenta, e quando se há concentração de poder e quando se há revolução, a gente está tratando de regimes autoritários. Não, eu queria começar dizendo que a experiência, por exemplo, da União Soviética nos primeiros anos depois da Revolução conseguiu possibilitar uma democracia que nenhum país capitalista até hoje conseguiu, porque você tinha uma sociedade que era baseada, tomava suas decisões com base nos conselhos, né, nos soviets, onde as pessoas efetivamente participavam do processo de decisão e governavam aquela sociedade. Eu acho que isso é muito importante. O que aconteceu depois, que a gente precisa chegar até o fim da história, é que teve um processo contra-revolucionário e depois um processo de restauração do capitalismo, que a gente faz questão de denunciar, porque nós não temos ditadores de estimação. Por exemplo, o MBL, que escolhe, né, alguns governos autoritários para chamar de seu. Vou citar um exemplo, a situação de Israel. Como é possível, né, passar pano para uma situação em que já morreu de 50 a 70 mil palestinos em Gaza, Cisjordânia, e você tem uma situação que a maioria crianças e mulheres, e representantes do seu partido defendem, né, e já falaram publicamente que a posição do MBL é a favor do Estado de Israel. Eu acho isso muito grave, e poderia citar também El Salvador, porque eu sei que é seu país de estimação, mas a gente pode falar sobre ele no debate, porque eu acho que também é interessante pegar como é um governo que você reivindica, né, e que é extremamente autoritário, e a gente pode entrar nesse debate também. Vou levantar essa bola para você, para a gente rebater. Obrigado. Não, deixa eu responder aqui, ó, que isso é a minha posição. Mas você é judeu? Não sou judeu, mas estive em Israel. Deixa ele ali, tá, depois eu falo. Você defende o genocídio em Gaza, feito pelo Estado de Israel? Vamos ouvir Eu defendo que se condene grupos terroristas que realizaram o ataque do dia 7 de outubro de 2023. Aliás, por isso que eu uso essa corrente aqui, até que todos os reféns israelenses voltem para suas terras. Hoje eles estão nos braços dos terroristas que estupram mulheres, que cometem crimes, que fazem terrorismo dos mais cruéis e mais bárbaros possíveis.
Tirar os Mas prisioneiros enfim, palestinos também? eu acho que, eu não sei porque falou tanto do MBL, não sei se a Qual que é a afirmação foi pergunta? sobre o MBL, não sei se a afirmação foi sobre o MBL, mas eu posso responder qualquer ponto que você colocou aqui. Primeiro você falou de El Salvador, tentando, acho que, fazer uma comparação com algum outro regime autoritário, dos quais vocês, né, do PSTU, do PCB, defendem regimes em que não há eleições livres, em que não há imprensa livre, em que não há democracia de verdade. Tudo isso ocorre em El Salvador, mas acho que El Salvador aqui não está em pauta. Eu já gostei no começo que vocês já falaram que as experiências comunistas vocês não têm como dizer que vai dar certo, né? Então é um tiro no escuro e supostamente isso seria apoiado por grande parte da população, como disse o Gustavo aqui. De que grande parte da população apoiaria isso, que é uma besteira, basta ver o apoio que esse tipo de partido tem aqui no Brasil. Geralmente não conseguem obter uma quantidade mínima de votos para eleger qualquer tipo de parlamentar no Brasil. Espectro, eu concordo contigo. Acho que a gente pode trazer dados aqui para essa análise, para a gente poder fazer esse levantamento. Você sabe qual que é o número de trabalhadores hoje no Brasil que atua na informalidade? Não, o percentual de população economicamente ativa? 50%. Você sabe qual que é a composição da massa salarial que existe hoje no Brasil, que compõe o PIB? É a menor nos últimos 20 anos. Existem uma série de dados, uma série de processos que mostram para a gente que foram realizadas diversas medidas contra a classe trabalhadora, que foram medidas que são produtos desse atropelo. Isso seja tanto como a reforma trabalhista, que teve uma verdadeira batalha campal na esplanada dos ministérios quando ela foi aprovada, a reforma da Previdência. Você tem uma série de instrumentos políticos e econômicos que a burguesia vai se utilizar com o uso do aparelho da força policial para poder garantir a aprovação dessas medidas, como foi o caso, por exemplo, da privatização da Sabesp, em que as forças de segurança... Não é no voto eu que posso se decide terminar? isso? Eu não interrompi ninguém em nenhum momento, então eu quero terminar. Beleza. Terminar. O processo de privatização da Sabesp que aconteceu no final de 2023 foi com a utilização da força policial dentro da Alesp. Vários processos que estão inseridos dentro desse contexto são produtos disso, né? Então eu acho que é importante para a gente poder voltar para o tema e falar sobre autoritarismo dentro do contexto de organização política, né, de Estado operário, né, de Estado capitalista. A gente observa que o Estado capitalista tem instrumentos muito mais autoritários para poder mediar isso, como é a aprovação, por exemplo, da Lei da Vadiagem, de 1890, como é, por exemplo, a aprovação das leis das drogas, em 2006, que aumenta vertiginosamente o encarceramento em massa, ou mesmo da atuação das forças de segurança, que cometem vários assassinatos em muitos lugares e nada acontece, como é o caso da Operação Escudo, da Operação Verão, que matou pai, que matou filho e que não tem nenhum tipo de resolução e que não tem nenhum tipo de respaldo ou resposta para a sociedade, porque, bom, essas vidas, né, desses trabalhadores são vidas que não importam se elas são colocadas no cárcere, no caixão ou nos hospitais, né? Então eu acho que fazer esse levantamento, esse balanço é importante para a gente não caracterizar esse modelo de democracia liberal que a gente fala, né, para trazer os dados, para trazer os nomes, para trazer tudo isso, como um verdadeiro espantalho, né? Porque o que está acontecendo fundamentalmente é isso, é ignorar a factualidade de que a gente tem um número gigante de pessoas que está sendo presa, a violência policial galopante, a pobreza aumentando cada vez mais, a informalidade do trabalho também aumentando e tudo isso graças a instrumentos jurídicos, políticos e policiais que garantem esse tipo de procedência. E agora, só que a grande questão é, isso é feito em nome de quem? Isso é feito em nome de qual segmento social? Isso é feito em nome de uma minoria da população que consegue garantir esse controle, que consegue garantir esse tipo de orientação, que consegue garantir a continuidade da propriedade privada. Vamos lá, sobre algumas coisas que o Gustavo falou aqui. Ele disse que determinadas medidas que foram aprovadas no Legislativo foram feitas pelo meio do uso da força. Não, foram feitas por meio dos representantes eleitos pela soberania popular, que foram lá, votaram e decidiram por tal medida. Agora, não acha que determinada manifestação violenta vai ser o suficiente para barrar a vontade do povo que foi exercida em eleições livres e na urna. Parece que o pessoal não gosta muito desse tipo de coisa. E aí, no começo, na primeira afirmação dele, ele diz, olha, não tenho como dizer se o comunismo vai dar certo, na verdade foi a Mendes que disse, e ele nem se determinadas pessoas vão ser perseguidas ou não. Os comunistas, eles têm um problema de colocar algumas definições,
Então, eles não conseguem definir exatamente o que é a burguesia. O Gustavo, por exemplo, já disse que entregadores de aplicativo, né, motoristas de aplicativo, eles seriam donos dos meios de produção, eles seriam pequenos burgueses, né? Já chegou a dizer coisas parecidas com isso. Eles consideram que pessoas... Dizer, Deixa eu terminar. Já disseram também que pessoas que, por exemplo, alugam uma propriedade privada, na verdade, estariam, de alguma forma, explorando a pessoa que tem o seu aluguel. Então, eles fazem todo esse giro de mudar o que diz de fato, de relativizar o que diz a palavra para tentar justificar esse tipo de coisa. Eu acho que é importante essa discussão de o que é ditadura e o que não é, porque às vezes as coisas também não são tão transparentes assim, né? Então, eu queria tomar alguns exemplos, porque nós temos casos de sociedades que têm eleição, né? Que inclusive tem bons resultados eleitorais, voltando para o tema de El Salvador, que eu puxei, você não pegou. Mas eu acho que é importante a gente pensar nisso, porque, por exemplo, El Salvador, que é, né, reivindicado pela extrema-direita, pela direita, como um grande exemplo de uma sociedade democrática, que não é autoritária. Estou falando sobre autoritarismo. Qual o problema? O problema é que, além de uma política de encarceramento em massa, que vem depois, inclusive, que o Bukele tenta fazer um acordo com o crime organizado, com as pandilhas, né? E que depois deu ruim, e aí ele vai para outra tática, que é transformar El Salvador na maior prisão, né, do mundo, e o encarceramento em pouco mais de um ano de 70 mil pessoas, uma coisa muito louca, né? Mas não só isso, por exemplo, ele faz eleição, mas ele aprovou, além dele destituir, por exemplo, os juízes, todos, né? Ele destituiu todos os juízes, colocou gente próxima a ele e tal. E olha que situação, tem um decreto de regime de exceção, que pela legislação lá ele teria 1 mês para vigorar. Faz 2 anos que o cara renova todo mês. Todo mês o cara renova. Posso te explicar isso? E é uma coisa assim, que como é que a gente pode criticar um autoritarismo? Porque olha só o que a gente está discutindo aqui. Né? Vocês mesmos estão falando, nós não vivemos num mundo comunista. Né? O comunismo, pegando o cerne da questão, o autoritarismo é próprio do comunismo? Não, porque nós já falamos aqui, comunismo é uma sociedade sem Estado, portanto sem classes sociais, portanto sem antagonismo de classe. Não tem autoritarismo, não tem nem poder. Mas não tem Agora, o problema, comunismo sem autoritarismo. Não é verdade. Eu dei um exemplo aqui, no caso da União Soviética. Mas não sustentou. Calma, não sustentou porque teve uma contra-revolução e uma restauração capitalista. Mas tem um problema aí, porque você teve um processo hiperdemocrático pela base que se constituiu e que é mentira o que você falou, porque você falou assim, não foi, economicamente não se desenvolveu. Eu vou dar mais um exemplo. Nós temos um país que era agrário, e que virou a segunda potência econômica e militar do mundo. Se isso não é um dado que te contenta, não sei. Mas eu queria voltar nesse ponto, porque aí o que a gente está? Numa situação em que o mundo que a gente vive efetivamente, porque nós não temos como falar do que não aconteceu, é verdade, mas nós temos como falar do que está acontecendo no mundo todo. E o mundo é capitalista. E o mundo tem muito autoritarismo, tem ditaduras e tudo mais. Agora, o problema é que vocês discutem, vocês pegam os problemas do capitalismo e falam que o problema do mundo, ultradireita de modo geral, e aí com as suas particularidades, com os pensamentos liberais e tal, e vocês pegam o problema do mundo e falam que é um problema do comunismo. Então, pegam um fantasma do comunismo para tentar justificar problemas que o capitalismo criou e que o capitalismo não consegue resolver. O capitalismo não consegue resolver esses problemas. Eu só vou responder sobre El Salvador, que ela disse que eu não tinha pegado da primeira vez, mas vamos lá. Só para deixar claro aqui, El Salvador era o país mais perigoso do mundo. A gente tinha uma taxa de homicídios de mais de 100 a cada 100 mil habitantes. Hoje é o país mais seguro das Américas e justamente por isso tem a maior prisão das Américas. Se era o país mais perigoso, as pessoas que cometem crime precisam ser punidas. E é diferente do que vocês disseram aqui, acho que foi o Gustavo que disse que tem um encarceramento em massa no Brasil. Isso é uma falácia absoluta, uma vez que a gente tem um país como o Brasil que 60% dos homicídios sequer são resolvidos. Como que a gente vai falar de encarceramento em massa se 60% dos homicídios sequer são resolvidos e a gente não acha o autor? Como que a gente vai falar de encarceramento em massa se a gente tem um país em que 70%, 80% dos roubos sequer a gente acha o autor? Ou seja, diversos crimes estão sendo cometidos e as pessoas sequer estão sendo encontradas pelas forças policiais para ter o suposto encarceramento em massa. O que tem é um desencarceramento em massa de pessoas que cometeram crime e não foram para a cadeia. E sobre El Salvador, só para terminar, El Salvador não era uma democracia. El Salvador
Salvador era uma ditadura do crime organizado. E o que você está dizendo que o Bukele mudou, ele que fez, isso é factualmente mentira. O estado de exceção que existe em El Salvador foi feito e ele é constantemente renovado pelo legislativo, que, vejam só, foi eleito pela população com eleições livres, com eleições democráticas, com imprensa, com manifestações contrárias, que é tudo diferente do que vocês, das experiências que vocês têm algum apreço, acabaram obtendo, que foi a supressão da oposição, que foi a supressão da imprensa, que foi a supressão das pessoas se reunirem de maneira livre, e nada disso ocorre por lá. Renato, eu acho muito interessante porque você traz esse argumento de que existe um desencarceramento em massa, o que, primeiro, contraria as próprias estatísticas do número de pessoas que são encarceradas. Então, hoje o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. Uma das maiores populações do mundo. Mas tem uma questão que eu acho que também é fundamental ser entendida, que é o seguinte: a maior parte das pessoas que hoje está encarcerada no Brasil está encarcerada por causa da lei de drogas, que faz com que as pessoas sejam presas, colocadas dentro das prisões, por portarem quantidades muito pequenas de maconha, por exemplo, quantidades que beiram coisa de 25 gramas. Então é muito comum você ver diversas abordagens das autoridades que levam essas pessoas para o encarceramento, que não vão ter acesso a advogado, que não vão ter acesso a nenhuma estrutura para poder responder isso, e que corresponde a mais de 60% da população carcerária que existe hoje. Então eu acho que, de fato, existe um problema muito grande com relação à resolução de homicídio, com relação à resolução de crimes de estupro, de crimes que são muito graves e que têm uma outra caracterização. Então, acho que é fundamental também pensar que uma política de legalização das drogas para poder acabar com essa perspectiva de encarceramento em massa que afeta mais a juventude preta e periférica trabalhadora dos grandes centros urbanos é fundamental e é também incontornável. E com relação ao processo de caracterização daquilo que é a burguesia, né, eu acho que primeiro é importante entender que essa caracterização ela não é um produto meramente da posição social que essa pessoa ocupa na cadeia produtiva, mas muitas vezes como ela está conscientemente colocada nesse processo. E com relação a essa fala, né, que eu não disse que é dono dos meios de produção, né, eu disse que é pequeno burguês. Isso, né? isso. Foi exatamente isso que eu disse. E naquela mesma semana, depois de ter ouvido críticas, depois de ter ouvido apontamentos, eu revi a minha posição. Então eu acho que também seria interessante para membros do MBL que tomaram posições, que disseram e fizeram coisas no passado, também tivessem esse tipo de maturidade para poder rever esse posicionamento diante das críticas que são efetuadas, o que muitas vezes não acontece com alguns que, enfim, eram deputados, políticos e tal, e que hoje não fazem mais parte da vida política institucional. Eu vou só primeiro responder o Gustavo, que ele disse que mudou de ideia sobre essa questão dos entregadores, que ele tinha dito que eram pequenos burgueses, né? Bom, felizmente você disse isso, enfim, ali no seu canal do YouTube você não estava à frente de uma burocracia política do tipo que você defende, senão essas pessoas teriam sido perseguidas. Mas que bom que você mudou de opinião. Depois você tentou falar do Arthur Duval, né? Você não falou o nome, mas é o único político do MBL que não é mais político, mas já que você não citou, eu cito. Diferentemente do que você disse, você provavelmente está se referindo ao áudio dele, ele se arrependeu no ato. Aliás, ele foi, logo que isso ocorreu, ele deu declaração sobre isso, né? Então é preciso a gente só colocar os pontos nos is aqui para não ficar fazendo referências sem citar, vamos fazer a referência direta. Sobre o que você está dizendo de El Salvador, olha, o modelo salvadorenho, assim como qualquer polícia no mundo, assim como qualquer estado no mundo, comete falhas. Pessoas são presas de maneira errada em El Salvador e na Dinamarca. Isso ocorre em qualquer lugar. Em massa, agora, você em precisa... massa. Não, em massa é você que está dizendo. O em massa que foi colocado na cadeia foi o que fez a criminalidade diminuir de 103 homicídios a cada 100 mil habitantes para 1 homicídio a cada 100 mil habitantes. Então não tem como a gente dizer que o país que era o mais perigoso do mundo, onde tinha o maior número de assassinatos, onde as gangues tomavam conta de 80% do território salvadorenho, essas pessoas não tinham que estar presas. É óbvio que um país com esse grau de criminalidade, quando passa a resolver seus problemas, vai passar por um encarceramento dessas pessoas que cometeram esses delitos. Outras pessoas podem ter sofrido algum tipo de injustiça, sim, assim como em qualquer lugar do mundo. A real emancipação da mulher só virá com o fim do capitalismo. Primeiro, se a gente olhar os países onde há maior igualdade de gênero, são países, se você comparar, são os países que têm maior liberdade econômica. E segundo, eu acredito que a real emancipação da mulher, um dos fatores para a real emancipação da mulher, vem através da independência financeira, de entrar no mercado de trabalho, de poder empreender, de ter todas essas liberdades que não são asseguradas no regime socialista comunista. Tem uma coisa em relação à metodologia como nós vamos analisar a realidade, que é algo que me incomoda.
porque acho que pessoas que defendem o capitalismo tendem a observar a realidade desde um ponto de vista da lógica formal. Ou seja, uma coisa existe, logo ela sempre existirá. Uma coisa existe, logo se desenvolve linearmente, sem observar as contradições, as idas e vindas e tentar entender os fenômenos para além das formas, para além da tipificação, para além da lista, do checklist, etc. Estou dizendo isso porque, sim, não é porque em um país, seja qual for, capitalista, um direito foi garantido para um setor oprimido, esse direito será garantido para o resto da eternidade. Inclusive, é o que nós vimos aqui nos Estados Unidos. Roe versus Wade garantiu o direito ao aborto, isso retornou, isso regrediu, porque isso depende dos interesses de classe, da classe dominante da sociedade a cada momento. E, inclusive, o que nós estamos vendo no mundo neste momento é uma falência das democracias liberais, é uma falência da social-democracia, é um aumento do autoritarismo do capitalismo, é uma aproximação de partidos de direita clássica com aquilo que são os governos dos partidos da esquerda progressista, e é isso que nós vemos como ápice central sendo levado adiante pelo Trump nos Estados Unidos, que está, sim, regredindo absurdamente no direito das mulheres. Não apenas das mulheres, como das negras, negros, dos imigrantes, que nesse momento são um setor altamente atacado nos Estados Unidos, inclusive isso gera uma repercussão mundial, tem impactos aqui, porque também a população imigrante no Brasil passa a ser criminalizada e mal vista por causa dessa ofensiva autoritária. Então, não, as coisas não estão garantidas. Aqui a nossa batalha é para que a gente nunca mais precise ficar lutando para voltar e para lutar de novo para voltar, mas que a gente enfrente a coisa pela raiz e que a gente acabe... Porque é verdade, Loconte, é verdade que existia opressão antes do capitalismo, da propriedade privada. O que nós estamos debatendo aqui é que o machismo, como é hoje, ele se constitui na base da propriedade privada. Logo, nós estamos falando de uma coisa que tem uma qualidade diferente, tá entendendo? Não é possível a gente enfrentar e acabar com a exploração da mulher, porque é verdade, gente. Nós precisamos defender a emancipação financeira. Agora, sinceramente, vocês acham que as mulheres da classe trabalhadora têm emancipação financeira nessa sociedade? As mulheres estão submetidas às duplas jornadas, às triplas jornadas, à escala 6x1, a passar por violência doméstica, uma série de coisas, não têm os mínimos direitos garantidos em relação à saúde, acesso à cidade, transporte, assediadas em tudo quanto é lugar. Isso, sei lá, esse é o cenário de emancipação que nós estamos defendendo para as mulheres. Sério que isso é o melhor que o capitalismo pode proporcionar para a gente? Sobre questão de independência financeira, independência de empreender, uma mulher que tem todas essas possibilidades, tem uma gama de possibilidades do que ela pode fazer, ela fica menos dependente, ela se torna menos dependente numa relação que ela tenha, podendo ela ser dona do seu próprio nariz e poder decidir os rumos sobre isso. Também foi falado sobre a questão Roe versus Wade dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a questão do aborto é uma questão que divide a sociedade, né? 40% para um lado, 60% para o outro, às vezes esses números acabam mudando e, dada a soberania popular, após as eleições, determinado presidente que é eleito, seja democrata, seja republicano, que tem as suas posições sobre isso, acaba mudando, acaba fazendo as indicações para o judiciário e justamente por isso esses direitos, esses chamados direitos, eu não considero, sou contra o aborto, por isso que isso acaba sendo mudado. A sociedade ela acaba mudando, ela acaba elegendo determinados representantes e a partir disso eles fazem essas indicações e essas coisas não são garantidas de maneira perene e eu também nem acho que deveria ser, uma vez que a própria sociedade está em discussão sobre isso. Não, ó, quando a gente fala dos Estados Unidos, a gente não fala de um exemplo de um país qualquer, a gente está falando do maior imperialismo do mundo, que dita a ordem, inclusive, para o resto do globo, certo? Então eu acho que não é um exemplo desprezível, mas a gente pode falar do Brasil e ver como... aqui um país, né, capitalista e tal, acho que ninguém vai questionar, mas é um país que é incapaz, e a gente está falando que o capitalismo é incapaz de defender, de proteger a vida das mulheres. E eu não quero debater filosofia, até porque, assim, como é que se mede, né, esse desejo que vira fato e você compara uma coisa com a outra, então, assim, não dá para rebater isso porque realmente não faz muito sentido. Sim, dá. Mas, o que eu acho que é importante para botar o pé na realidade é a gente pensar nos nossos governos aqui. Porque, olha, nós tivemos um aumento da violência contra as mulheres em todos os níveis, em todas as escalas do estupro, do feminicídio, da violência contra a mulher. Nos últimos anos, bateu recorde o ano passado, bateu recorde novamente esse ano em São Paulo, capital e estado. E o governo Tarcísio aqui, né, que
aí não sei se vocês defendem ou não, mas o governo Tarcísio, ele simplesmente deixou de usar 96% das verbas destinadas à Secretaria da Mulher. Então, é a negligência dos governos. E para não dizer que não falei das flores, o governo Lula fez a mesma coisa no governo federal, certo? Porque a verba do orçamento do Ministério da Mulher, ele usou 1/4 só. Então, tem uma negligência absurda dos governos de proteger a vida das mulheres. E nós estamos vendo aí, vocês viram situações gravíssimas que aconteceu na semana passada, uma mulher que foi concretada, né, a outra que teve a cabeça raspada, a menina Vitória lá de Cajamar. Então, são situações absurdas com uma negligência muito grande. Qual é o projeto que o capitalismo tem para defender a vida das mulheres? Absolutamente nenhum, porque isso vem acontecendo, nós estamos falando de um sistema que está aí há muito tempo, que vai fazer, pode até pintar a fachada da cor do arco-íris, pode dar o bombom para a mulher no 8 de março, mas continua se apropriando do trabalho e impondo a dupla jornada para a mulher. Impondo à mulher também essa situação e apresenta falsas saídas, como a questão do empreendedorismo, que é nada menos do que colocar no mercado de trabalho sem direitos, né? Com a flexibilização, de uma forma extremamente precária. É isso que está oferecendo. As mulheres são aquelas que são as primeiras a perder o emprego, que estão com mais força na informalidade. É isso que o capitalismo tem oferecido, né? Principalmente depois da sua crise, para as mulheres trabalhadoras. O que ela já falou, eu vou rebater o que ela disse, ela já vai falar de novo. Que ela falou sobre governo Tarcísio, gastos e Secretaria da Mulher. Primeiro, a Secretaria da Mulher nem existia antes do governo Tarcísio, foi ele que criou. Então, se você acha que é uma política importante, então você pode elogiar o governo do Estado de São Paulo por ter criado isso. E, obviamente, por ser uma secretaria nova, ela tem orçamento ainda contingenciado. Só que antes ela sequer existiria. Agora, para combater crimes como feminicídio, roubo, que também afeta as mulheres, combater qualquer outro tipo de crime, aí é na Secretaria de Segurança, que teve seu orçamento ampliado. E, aliás, todos os índices de segurança pública diminuíram no estado de São Paulo. A gente tem menos assassinatos, somos o estado mais seguro do Brasil, temos menos roubo, agora diminuindo roubos na região central de São Paulo, onde tinha uma epidemia do crime. Então, tudo isso é feito pela Secretaria de Segurança, incluindo os crimes que são feitos diretamente às mulheres.